Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aulinha aqui sobre densidade de mistura e efusão gasosa. Então vamos começar pelo básico, né? Vamos falar qual que é o conceito que a gente tem de densidade. A densidade, gente, nada mais é do que a massa específica de um corpo, tá? Então a gente vai entender o seguinte, ó, a gente vai falar que a densidade é uma massa específica. E até por isso, né, por ser uma massa específica, ela é também considerada como uma propriedade específica da matéria. Por que uma propriedade específica da matéria? Porque a gente consegue diferenciar um material do outro através da densidade, tá? Dois materiais não apresentam o mesmo valor de densidade. Eles podem ter densidades que são similares, mas existe uma diferença na segunda casa decimal ou na terceira casa decimal que vai garantir que aquela densidade não vai ser igual, ok? Como que a gente entende essa densidade? A gente entende como sendo uma razão, ou seja, como sendo a divisão da massa de um corpo e do volume desse corpo, tá? A gente tem que entender que o conceito de matéria que a gente tem é que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem massa e volume. Então, se eu considero um determinado corpo como matéria, se eu considero aquela substância como sendo matéria, eu consigo calcular a densidade dessa substância. Por quê? Porque ela vai ter massa, porque ela tem volume, então eu consigo chegar na densidade. A densidade, então, gente, a gente vai fazer a massa do corpo dividida pelo volume daquele corpo. Pode representar a densidade por esse ρ aqui, ou pode representar por D mesmo, não vai fazer diferença, tá? Mas é sempre a razão da massa pelo volume. No Sistema Internacional de Medidas, a gente tem que a densidade é dada em quilogramas por metros cúbicos. Mas é muito comum de achar também a densidade em gramas por centímetro cúbico. Então, a gente consegue fazer uma conversão, tá? De gramas por centímetro cúbico para chegar em quilogramas por metro cúbico, a gente vai multiplicar por 1000. E de quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, a gente divide por 1000. Divide por 10 ao cubo, ok? Um exemplo que a gente tem é a densidade da água. A densidade da água é de 1000 quilogramas por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico. Então, a gente tem essa razão, né, aí de proporcionalidade para poder multiplicar ou dividir o valor da densidade que a gente tem para poder chegar em outra unidade. O que a gente precisa de pensar? Essa forma aqui, a gente está calculando o que a gente chama de densidade absoluta. O que seria a densidade absoluta? Eu levo em consideração somente a massa e o volume da substância que eu quero, ok? Eu não estou levando em consideração a densidade e o volume do material em relação a outro. Quando a gente trabalha com a densidade com o volume em relação a outra coisa ou a outro corpo, a gente fala que a gente está trabalhando com a densidade relativa. E a densidade relativa está muito relacionada com essa ideia aqui do corpo conseguir afundar ou flutuar quando colocado em contato com o outro. Então, para essa ideia aqui, a gente vai trabalhar com a densidade relativa. Como assim densidade relativa? A gente precisa pensar que se o meu corpo, se eu estou comparando, vamos imaginar que eu tenho o meu corpo e estou colocando ele em contato com a água. Então, eu tenho aqui, ó, a densidade do meu corpo e tenho a densidade da água. Vamos supor que seja, sei lá, um material qualquer, tá bom? Seja uma substância qualquer aqui no meu corpo. Se a densidade desse objeto aqui for maior do que a densidade da água, a tendência é que esse corpo aqui afunde. Então, vamos imaginar que você pegou uma barra de ferro e colocou essa barra de ferro dentro da água.
Qual que é a tendência? A densidade do ferro é maior do que a densidade da água. Então, a tendência é que o ferro vai afundar. Quando a gente consegue trabalhar com essa relação, né, entre duas densidades, eu estou trabalhando com o que a gente chama de densidade relativa. Então, eu estou dizendo que a densidade do ferro é maior do que a densidade da água, ou que em relação à densidade da água, o ferro apresenta uma densidade que é maior, ok? Então, nesse caso, a gente trabalha com o conceito de densidade relativa. Eu estou comparando densidades. O mesmo raciocínio vale para um corpo que flutua. Para o corpo poder flutuar, eu tenho que a densidade desse objeto, né, desse corpo, tem que ser menor do que a densidade da água. E aí ele vai conseguir ficar flutuando. Então, se você tem aí na sua casa alguns materiais e quiser fazer esse teste, tu pega aí um recipiente com água e coloca o material. Se o material flutuar, né, se ele ficar boiando, quer dizer que a densidade dele é menor que a densidade da água. Se por acaso tu colocou lá o material, mas é colocar com cuidado, né, gente? Não é jogar o trem de qualquer jeito, não. Se você colocou o material e ele afundou, quer dizer que a densidade dele é maior do que a densidade da água. E nesse caso a gente trabalha com o conceito de densidade relativa. Eu estou dizendo o quão uma densidade é maior ou menor em relação a outra densidade, tá? O que a gente pode fazer para alterar essa densidade? Gente, a gente tem alguns fatores. O primeiro fator é o material, né? Como eu já falei, cada material vai ter um valor de densidade. Por quê? Porque a densidade é uma propriedade específica da matéria. Se é específica, eu estou dizendo que cada material tem uma densidade, que cada material vai se comportar de uma forma e que, por isso, cada material vai ter um valor de densidade diferente, tá? Um outro fator que influencia a densidade é a temperatura. Gente, o que acontece? Quando você aumenta a temperatura de uma substância, principalmente de fluidos, tá? Líquidos e gasosos. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética média das moléculas. Se você aumenta essa energia cinética, você aumenta a movimentação, porque a energia cinética é a energia relacionada ao movimento. Se você aumenta a quantidade de movimento, né, total do seu sistema, né, o que você está entendendo aqui? Quer dizer que a molécula ela vai ter que passar a ocupar mais espaço. Então, se eu forneço calor, eu aumento a temperatura e promovo o que a gente chama de expansão. Ah, mas o que a expansão vai alterar? Se a gente pegar a fórmula, densidade é igual a massa sobre volume. Então, se o meu material está passando por uma expansão, quer dizer que o volume dele está aumentando. Se eu aumento o volume, quer dizer que a densidade daquele material, naquele momento, vai diminuir, tá? A densidade e o volume são grandezas inversamente proporcionais para uma massa constante. Então, se eu aumentei no volume, ele expandiu, está ocupando um volume maior, quer dizer que a densidade ficou menor. Um exemplo claro disso são as correntes de convecção que a gente tem, os movimentos de convecção que a gente tem tanto para o ar como para fluidos, tipo o magma, né, que é onde ficam as placas tectônicas da Terra. O que é a ideia, né? Qual que é a tendência? Quando você tem, por exemplo, o ar quente, qual é a tendência do ar quente? O ar quente, ele já passou pela expansão. Então, as moléculas estão ocupando um volume maior. Quer dizer que a densidade do ar quente, se a gente pensar aqui, o ar quente e o ar frio. A densidade do ar quente é uma densidade menor se comparada à densidade do ar frio, que vai ter uma densidade maior. É por isso que nos movimentos de convecção, o ar quente ele tende a descer, tende a subir, e o ar frio tende a descer. Por quê? Porque o ar quente ele é menos denso. Se ele é menos denso, a tendência é que ele tenha um movimento de ascensão, ele vai subir. Agora, o ar frio não. O ar frio ele é mais denso, então a tendência é que ele vá descer, ok? Ele tem um movimento descendente. Então, a temperatura pode sim alterar o valor de densidade aparente da substância. Observa que eu usei a palavra densidade
aparente, tá bom? Não estou dizendo que a temperatura vai alterar o valor da densidade para o resto da vida, não é isso. Naquele momento, o corpo está sofrendo uma alteração da densidade, pelo fato dele estar tendo a temperatura dele variando, tá? E uma outra coisa também que influencia é o estado físico. Coloquei de exemplo aqui a densidade do gelo e a densidade da água. A densidade do gelo é aproximadamente 0,5 gramas por centímetro cúbico, enquanto a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. A gente sabe que gelo é água do mesmo jeito, né? Só que está no estado sólido e a água está no estado líquido. Então aqui, olha, a alteração do estado físico provocou para mim uma alteração de densidade. E aí a gente pode entender o porquê. Gente, se a gente for pensar no gelo e na água, a gente precisa entender que quando a água ela solidifica, ela vira gelo, a estrutura cristalina dela passa a ser organizada em forma de hexágonos. E aí o que acontece? Eu fico com um volume de vazio. Dentro desse hexágono não fica nada. Então é como se eu ligasse um monte de hexágono, só que dentro do hexágono eu tenho um volume de vazio. O que seria esse volume de vazio? É diferente do que está aqui na água. Quando a água está no estado líquido, não. As moléculas têm ligações que são lineares. Então, ela ocupa menos espaço, né? O volume fica menor do que o volume do gelo. Com certeza vocês já viram isso acontecer. Você pega uma garrafinha d'água, enche ela até na boca e bota ela no congelador. Provavelmente, se essa garrafinha solidificar, o gelo vai estourar a garrafinha na tampa. Ele vai estar, tipo assim, quando você abrir a garrafinha, pode ser que o gelo já tenha saído da tampa da garrafa, ou pode ser que o gelo esteja até acima da ponta da garrafa. Por quê? Porque o estado físico do gelo faz com que a agregação das moléculas, o arranjo cristalino das moléculas, ocupe um volume maior. Elas ficam mais espaçadas umas das outras. E isso não acontece na água. E aí o que eu tenho? Ó, se eu tenho um volume maior, eu estou aumentando no volume, eu diminuo na densidade. Por isso a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Porque as moléculas se arranjam de forma mais espaçada no gelo do que na água líquida. Ok? Então, ó, a gente falou um pouco de densidade. Agora a gente vai falar, né, o que acontece com a densidade quando a gente tem uma mistura. Então, gente, o que a gente vai pensar? Se eu tenho uma mistura de duas ou mais substâncias, para eu calcular a densidade da mistura, eu vou fazer uma média ponderada. O que seria isso? Coloquei aqui de exemplo, ó, a densidade do álcool é 0,79 gramas por ml e eu tenho na mistura 60% de álcool. E a densidade da água é 1 grama por ml e na minha mistura 40% é água. Eu quero saber qual é a densidade da minha mistura aqui. Então, ó, eu posso fazer uma média ponderada. A minha densidade da mistura vai ser igual a... Eu pego a densidade do álcool, que é 0,79, e multiplico pela abundância desse álcool, ou seja, pela quantidade de álcool que eu tenho. 60% em massa da minha mistura é de álcool. Então, vezes 60. Mais, mesma coisa, eu vou pegar a densidade da água, que é 1, vezes a abundância da água. A porcentagem em massa é de 40%. Então, vezes 40. E vou dividir todo mundo por 100. Por que por 100, gente? Porque aqui está em porcentagem, né? Eu botei 60 e 40, então vou ter que dividir por 100 aqui. Ah, eu não quero dividir por 100, então tudo bem. Então, você pode fazer uma média ponderada já tirando a porcentagem, ó. 0,79 vezes 0,6 mais 1, que é a densidade da água, vezes 0,4. Ok? Aí a gente consegue chegar, então, no valor de densidade de mistura. Tranquilo? A gente está falando de substâncias no estado líquido, né? Densidade de substâncias no estado líquido, mas a gente também consegue calcular a densidade para substâncias que estão no estado gasoso. Aqui a gente tem que lembrar, quando a gente trabalha no estado gasoso, a gente está trabalhando com gases que a gente chama de gases que são ideais. Gases ideais são gases que obedecem à equação do PV igual a nRT,
ok? São gases que a gente encontra em laboratório. Na natureza a gente não tem gases que se comportam dessa forma. Então, como que eu calculo a densidade do gás? Eu faço a pressão que esse gás está submetido, vezes a massa molecular desse gás. Massa molecular ou massa molar, você vai calcular fazendo a quantidade vezes a massa do elemento na tabela. Por exemplo, se o seu gás for CH4, você vai fazer uma vez a massa do carbono, que é 12, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, soma tudo, vai chegar em 16 gramas, que é a massa molar do metano, ok? Dividido por R, que é a constante dos gases, a gente geralmente costuma usar 8,3 para esse valor, 8,31 joules por quilograma Kelvin ou por mol. E a temperatura, vezes o valor da temperatura, que na maior parte das vezes está em Kelvin, ok? A maior parte das vezes a gente vai trabalhar com essa temperatura em Kelvin. Então eu consigo descobrir a densidade do meu gás. E além disso, a gente ainda consegue descobrir uma outra coisa que a gente chama de velocidade de efusão do gás. O que é a efusão gasosa, gente? É quando o meu gás ele passa através de um pequeno orifício ou por uma parede porosa. Vamos imaginar, por exemplo, eu tenho um gás aprisionado dentro de uma latinha. E aí eu faço um furo nessa latinha e aperto a latinha para o gás poder sair. Eu estou tendo uma efusão gasosa. Esse gás está passando por um pequeno orifício, tá? A velocidade de efusão de um gás, a gente sempre mede em relação a outro. Então, por isso que eu coloquei aqui, VA sobre VB é igual a raiz da densidade do gás B sobre a densidade do gás A. Seria a velocidade do gás A dividido pela velocidade do gás B é igual a raiz da densidade do gás A, do gás B, sobre a densidade do gás A. Você pode trabalhar com a densidade, né? Por isso que a gente até falou dela aqui antes, ou você pode calcular essa velocidade com a massa molecular. Então, a velocidade do gás A dividido pela velocidade do gás B é igual a raiz da massa molecular do gás B sobre a massa molecular do gás A. A gente consegue calcular, então, essa velocidade de efusão de um gás, sempre comparando ou com a velocidade que o gás tinha em um momento e a velocidade que o gás passou a ter em outro momento, ou então comparando dois gases diferentes. E aí a gente mede, né, o valor de velocidade deles, ou a diferença de densidade, ou a massa molar, a gente consegue achar através dessas equações aqui, ok? Pessoal, então é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho de densidade mesmo, da gente entender um pouco do conceito, ver como que a gente pode aplicar. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!